Gênesis 1 e 2, Adalto Lourenço. Propósito de Gênesis. A Bíblia tem como propósito básico que as pessoas conheçam a verdade. Para tanto, oferece um conhecimento da verdade que seja abrangente a todas as áreas da experiência e do conhecimento humano. A veracidade da narrativa bíblica também faz parte desse propósito geral. Deus, que a escreveu, deixa claro que o seu relato é completamente fidedigno. Em Isaías 41, no versículo 22 ao 23, lemos o seguinte: Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. O que nos declarem as coisas vindouras, ou que nos declarem as coisas que irão vir vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Deus, nesse texto, claramente desafiou os adoradores dos falsos deuses ídolos a levarem alguma evidência de que seus ídolos fossem de verdade. E as evidências seriam: contar como eram as coisas anteriores, contar a história passada, e 2, declarar as coisas vindouras, contar a história futura. O Deus da Bíblia faz os dois. O propósito da narrativa de Gênesis é oferecer ao leitor um conhecimento verídico sobre a origem do universo e da vida. Esse objetivo é atingido em 2 capítulos, utilizando apenas 2 características importantíssimas. Uma narrativa que não seja cheia de detalhes, para que o leitor não fique perdido. E 2, uma narrativa que não seja tão geral, para que o leitor não fique confuso. Em outras palavras, o autor foi preciso e conciso, não faltando no texto detalhes científicos. Pelo contrário, eles aparecem de forma relevante e na quantidade certa, para estabelecer e esclarecer o que foi narrado. Qualquer pessoa versada em ciência pode perceber que o texto de Gênesis oferece uma riqueza de detalhes científicos que são perfeitamente compatíveis com as descobertas já feitas. No entanto, precisamos compreender que o objetivo principal do livro de Gênesis não é ensinar ciência, mas apresentar uma narrativa histórica, fiel e verdadeira. E isso pode ser feito da maneira como o livro apresenta a narrativa da criação do universo e da vida. Introdução: Gênesis capítulo 1, versículo 1. Criação: Gênesis capítulo 1, versículo 2 até o capítulo 2, versículo 3. Criação do ser humano: Gênesis capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 25. Deus poderia ter escrito apenas o verso 1 do primeiro capítulo e já pulado para o capítulo 3. Ficaria praticamente assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou a Eva: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Talvez você esteja pensando: por que Deus não escreveu o início do livro de Gênesis dessa maneira? A resposta está na metodologia que Deus usa para ensinar o ser humano. Ele ensina o geral, depois volta e trabalha os detalhes necessários para que a compreensão seja clara. Observe a metodologia. Gênesis capítulo 1, versículo 1, resumo da criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 2 a capítulo 2, versículo 3, explicação detalhada de como elas foram criadas. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, resumo da criação dos seres humanos. Gênesis capítulo 2, do versículo 4 a 25, explicação detalhada de como os seres humanos
foram criados. Os detalhes são acrescentados para esclarecer o resumo e evitar qualquer interpretação errada do que foi proposto. Uma narrativa histórica, fiel e verdadeira, sobre a origem do universo e da vida. Se Deus quiser, próxima leitura, o propósito da ciência.